Jack era um rapaz que se entregava ao álcool com fervor. Suas noites eram preenchidas por canecos de cerveja e risadas desmedidas em tavernas de Dublin. Ele era conhecido entre os moradores do bairro de Temple Bar, onde, em meio ao barulho ensurdecedor e às conversas animadas, ele se tornava uma figura quase trágica, alguém que buscava escapar de uma realidade que não o satisfez. Era um jovem de sonhos desfeitos, sua vida marcada por uma falta de propósito que se tornava mais evidente a cada copo que levantava. Certa noite, enquanto a neblina envolvia as ruas de paralelepípedos e a lua brilhava com um tom espectral, Jack encontrou-se em um beco escuro, onde a luz das lanternas mal penetrava. Ali, ele cruzou o caminho de uma entidade que se disfarçava sob o véu da escuridão. O diabo, em sua forma sedutora, ofereceu a Jack um pacto, a transformação em moeda, permitindo que ele pagasse suas farras sem limites. A oferta era tentadora, e embriagado pela perspectiva de mais uma rodada, Jack não hesitou. O que ele não sabia era que as consequências de suas escolhas seriam mais sombrias do que qualquer bebida que ele já consumira. No momento em que o diabo se tornou uma moeda reluzente nas mãos de Jack, o jovem sentiu uma onda de euforia. Ele pagou as bebidas e brindou com seus amigos, mas a alegria logo se transformou em desespero quando, em um golpe de astúcia, Jack usou um crucifixo para aprisionar a entidade que havia chamado para ajudá-lo. Esse ato de traição selou seu destino. O diabo, enfurecido, não o aceitou no inferno, mas tampouco lhe concedeu a paz dos céus. Assim, Jack morreu, mas não encontrou descanso, pois sua vida de excessos e traições o havia condenado a vagar eternamente. A lenda de Jack, conhecida em toda a Irlanda, contava que ele caminhava pelas noites escuras, portando uma lanterna improvisada feita de um nabo ressecado e uma brasa de carvão. O brilho fraco da lanterna iluminava seu caminho, mas não dissipava a escuridão em seu coração. Ele se tornara um espectro, um aviso para aqueles que se deixavam levar pelo caminho da indulgência sem restrições. As pessoas o viam como uma sombra, um eco de risos perdidos, e muitas vezes, ao ouvir o sussurro do vento nas árvores, sentiam um arrepio ao se lembrar de sua história. O ambiente em que Jack vagava era hostil e implacável. As ruas de Dublin, que antes eram o cenário de suas farras, agora eram labirintos sombrios. O aroma de cerveja e as risadas que antes o cercavam eram substituídos pelo silêncio opressivo da noite, quebrado apenas pelo som distante de passos hesitantes. Jack, em seu estado de penúria, se via como um espectador de uma vida que já não lhe pertencia, preso a um ciclo interminável de arrependimento. Ele aninhava a brasa em sua mão, um símbolo do fogo que o consumia por dentro, enquanto procurava por um pouco de compaixão. Mas a única resposta que recebia era o eco de sua própria solidão. As noites eram longas, e a busca de Jack por redenção se tornava um fardo. Ele vagava por vilarejos e cidades, onde as histórias sobre ele se espalhavam como um incêndio. Um grupo de jovens, atraído pela lenda, decidiu aventurar-se em uma noite de Halloween em busca do fantasma de Jack. Eles riam e brincavam, desafiando a crença de que ele realmente existia. Contudo, quando chegaram ao beco onde Jack havia feito o pacto, um frio gélido tomou conta do lugar, e o riso se transformou em murmúrios nervosos. Enquanto Jack observava de longe, viu a luz da lanterna dos jovens vacilar, a mesma luz que ele carregava em suas andanças. Um sentimento de nostalgia e dor o invadiu, e ele se aproximou, não para assustá-los, mas para compartilhar sua história. No entanto, sua voz não ecoava, e suas palavras se perdiam na brisa noturna. Ele queria avisá-los sobre os perigos de uma vida desregrada, mas a solidão o mantinha preso em um silêncio eterno. As horas passaram, e a coragem dos jovens se esgotou. Um a um, eles se afastaram, deixando para trás o beco que guardava os ecos de um passado sombrio. Jack, impotente, percebeu que sua história não poderia ser contada, e que sua existência se tornaria apenas uma lenda, uma advertência vaga sobre o preço da indulgência. Ele se virou, sua lanterna tremulando, enquanto o diabo, ainda em sua prisão invisível, observava satisfeito de longe, um sorriso cruel em seus lábios. Assim, Jack continuou sua jornada, um espectro errante, refletindo sobre as escolhas que o levaram até ali, e a cada passo, a lenda de sua vida e de sua traição se tornava um aviso para aqueles que, como ele, se deixavam levar pelas sombras da noite.
esquecendo-se de que cada escolha traz consigo um peso que pode, por fim, se tornar insuportável. As noites em Dublin, antes vibrantes e cheias de vida, agora se tornavam um campo de batalha para Jack, o espectro errante que buscava redenção. A lenda de sua existência atraía curiosos, aqueles que, como os jovens que se aventuraram no beco naquela noite de Halloween, pensavam que poderiam desbravar os mistérios que cercavam sua história. Mas a verdade era que, para cada risada que ecoava entre os vivos, Jack sentia o peso de sua solidão se intensificar. Naquela noite em particular, enquanto os ventos uivavam e uma névoa densa se espalhava pelas ruas, uma nova presença surgiu no beco. Era uma mulher, de cabelos negros e olhos penetrantes, que parecia ter um propósito claro. Seu nome era Elisa, uma estudante de folclore que tinha se interessado pela história de Jack. Ela sabia que havia algo mais profundo na lenda do homem que vagava pelas ruas de Dublin, e estava determinada a descobrir a verdade. Ao contrário dos outros, que buscavam apenas um susto ou uma história para contar, Elisa estava disposta a enfrentar os mistérios e os perigos que a lenda envolvia. Enquanto Elisa se aproximava do beco, Jack sentiu uma onda de esperança. Ele queria que alguém o visse, que alguém o ouvisse, e que sua história pudesse finalmente ser contada. Mas, ao mesmo tempo, o medo de que sua verdade pudesse afastá-la o paralisava. Ele observava, impotente, enquanto a jovem examinava o local onde tudo havia begunado. Estava impaciente, como se a presença dela pudesse trazer um pouco de luz a seu tormento. Elisa, ao perceber a lanterna de Jack iluminando o beco, não hesitou. Ela caminhou mais perto, seu coração acelerado, mas não de medo, e sim de curiosidade. Quando a brisa soprou mais forte, ela sentiu um arrepio na espinha, como se algo sobrenatural estivesse prestes a se revelar. O ambiente parecia vibrar, e ela, mesmo sem saber, estava prestes a desencadear eventos que desafiariam sua compreensão da realidade. No entanto, enquanto Elisa começava a explorar a área, estranhas ocorrências começaram a acontecer. Sons sussurrantes pareciam vir das sombras, e a temperatura ao seu redor despencou. Jack percebeu que o diabo, ainda preso em sua forma invisível, não estava satisfeito com a intromissão da jovem. Ele queria que Jack permanecesse uma lenda, uma história esquecida, e que sua traição nunca fosse revelada. Assim, o diabo começou a manifestar sua presença, criando uma atmosfera de terror. A primeira manifestação foi sutil, um sussurro que ecoou entre as paredes do beco, um convite sombrio que Elisa, em sua busca, não conseguiu ignorar. Ela se virou, pensando que havia alguém ali, mas encontrou apenas a escuridão. A sensação de ser observada a envolveu, e o ar se tornou pesado com a tensão de algo que estava prestes a acontecer. Jack, vendo a confusão se espalhar, tentou se aproximar, mas a conexão entre eles parecia frágil, quase ilusória. Elisa não se deixou abalar. Em vez disso, ela começou a recitar as histórias que ouvira sobre Jack, as mesmas que haviam inspirado sua jornada. Ela falava de um jovem que, em sua busca por diversão, se perdeu em um pacto que não podia compreender. Jack, mesmo invisível, sentiu uma onda de reconhecimento. Ele queria que ela soubesse que não era apenas uma lenda. Ele era um homem que havia feito escolhas ruins e que agora pagava um preço alto por elas. Mas a presença do diabo não tardou a intensificar-se. As sombras ao redor de Elisa começaram a se agitar, e um frio cortante começou a envolvê-la, como se as próprias trevas quisessem engoli-la. Jack percebeu que o tempo se esgotava e que, para salvá-la, precisava encontrar uma forma de se manifestar. A conexão que ele sentia com Elisa poderia ser sua única chance de não ser esquecido, de finalmente contar sua história. Então, em um ato impulsivo, Jack concentrou toda a sua energia na lanterna que ela segurava. Ele queria que a luz, embora fraca, crescesse e iluminasse o beco. A brasa que ele mantinha em sua mão começou a brilhar intensamente, e a lanterna de Elisa se acendeu com uma luz dourada. O brilho afastou as sombras e revelou a verdadeira essência do lugar, um espaço que, embora marcado por dor, também carregava a esperança de um novo começo. Elisa, agora ciente de que não estava sozinha, sentiu a presença de Jack. Ela olhou ao redor, percebendo que a lenda que buscava não era apenas uma história, mas uma realidade palpável. E enquanto o diabo rugia em fúria, tentando recuperar o controle, ela começou a entender que o que estava em jogo era mais do que uma simples lenda. Era a chance de libertar uma alma aprisionada.
A batalha entre a luz e a escuridão se intensificou, e Jack, finalmente tendo a oportunidade de se comunicar, sussurrou na mente de Elisa, implorando que ela não desistisse. Ele queria que ela soubesse que, embora suas escolhas o tivessem levado a um caminho sombrio, havia sempre uma possibilidade de redenção, mesmo nas situações mais desesperadoras. E, com esse pensamento, a lanterna brilhou ainda mais, iluminando o beco e revelando o caminho que Jack havia perdido tanto tempo atrás. A atmosfera no beco se tornava cada vez mais opressiva. As sombras, antes meras silhuetas, agora ganhavam vida, dançando e se contorcendo como se tivessem vontade própria. Enquanto Elisa se concentrava na luz da lanterna, que pulsava com a energia de Jack, ela sentiu uma onda de frio que não vinha apenas do ar, mas parecia emanar das próprias trevas que circundavam o local. O sussurro do diabo ressoava em seu ouvido, uma voz sedutora que tentava desviar sua atenção, fazendo-a questionar sua determinação. Deixe isso para lá, garota. Não vale a pena. O que você busca não é mais do que uma história antiga, dizia a voz. Mas Elisa, movida por uma força interior, ignorou a tentação de desistir. Ela sentiu que havia algo de muito mais profundo em jogo, uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. As lendas nunca eram meras histórias, eram ecos de vidas passadas, de escolhas e consequências. Jack, por sua vez, estava lutando contra a crescente influência do diabo. Ele sentia a energia negativa se concentrar em torno de Elisa, e a cada instante que passava, suas chances de se libertar diminuíam. Ele começou a perceber que a presença da jovem era mais do que uma simples curiosidade. Era a chave para sua redenção. Mas para isso, ele precisaria não apenas se manifestar, mas também revelar a verdade oculta que o ligava ao diabo. Enquanto Elisa continuava a falar, tentando conectar-se com a essência de Jack, ela percebeu que as histórias que conhecia sobre ele não eram tão claras quanto pensara. Havia muitas versões, algumas contraditórias. Um morador local que ela havia consultado antes de sua visita ao beco mencionara que Jack havia feito um pacto com o diabo em troca de riqueza e fama. Outro, entretanto, afirmara que ele havia sido enganado por um amigo traiçoeiro que lhe prometera proteção em troca de sua alma. Essas narrativas se entrelaçavam, criando um emaranhado de confusão que a fazia questionar o que realmente havia acontecido. Jack, você precisa me dizer a verdade, ela exclamou, sentindo que a pressão aumentava. Quem realmente foi você? O que aconteceu naquela noite fatídica? E foi nesse momento que Jack, pela primeira vez, conseguiu se manifestar. A lanterna iluminou o beco com uma luz tão intensa que as sombras recuaram, e a forma de um jovem apareceu, etérea e transparente. Seu rosto era uma mistura de dor e esperança, e seus olhos carregavam séculos de arrependimento. A imagem de Jack estava apenas parcialmente formada, como se a luz estivesse lutando para mantê-lo visível. Eu sou o que você ouviu, mas também sou muito mais, ele respondeu, sua voz soando como eco em uma caverna. Fui enganado, mas também me deixei enganar. O diabo não é apenas um ser que fez um pacto. Ele é uma parte de todos nós, uma sombra que se alimenta da nossa ambição e fraqueza. Eu quis mais do que a vida me oferecia, e isso me custou tudo. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. A presença do diabo se intensificou, e ela percebeu que não era apenas Jack que estava em perigo, mas ela também se tornava um alvo. As sombras começaram a se aglomerar, formando uma figura grotesca e distorcida que se aproximava lentamente, como se estivesse se alimentando do medo que emanava dela. O diabo não queria que a verdade fosse revelada. Ele queria que a lenda de Jack permanecesse um mistério, um aviso sombrio para os curiosos. Você não deve acreditar nele, gritou a entidade, sua voz um rosnado ameaçador. Ele é apenas um eco do passado, uma alma perdida que não merece sua compaixão. Ele não pode mudar o que fez. Ele é meu. Jack, percebendo a crescente ameaça, sentiu uma onda de desespero, mas também uma determinação renovada. Ele não poderia permitir que Elisa se tornasse mais uma vítima de sua maldição. Elisa, não escute. O diabo quer me manter preso, mas você tem o poder de me libertar. Não deixe que ele a convença do contrário. A batalha de vontades estava prestes a se intensificar. Elisa, agora dividida entre a verdade que Jack revelava e as mentiras do diabo, sentia seu coração acelerar. As sombras pulsavam, e a lanterna, que antes era um símbolo de esperança,
agora parecia uma chama vacilante em um turbilhão de trevas. Ela sabia que a única maneira de ajudar Jack e salvar a si mesma era confrontar o diabo. Reunindo toda a coragem que possuía, Elisa gritou para a entidade: "Você não controla essa história. Jack merece ser ouvido e eu não vou deixar que você o mantenha em silêncio." Sua voz ecoou pelo beco, e por um breve momento, a luz da lanterna ofuscou a escuridão, revelando a verdadeira forma do diabo, um ser de pura corrupção, uma amalgamação de sombras e desejos não realizados. A luta entre a luz e a escuridão se tornava cada vez mais feroz, e Elisa percebia que estava no centro dessa batalha sobrenatural. O que deveria ser uma simples busca por resposta agora, a levara a um confronto com o próprio inferno. E o que ela descobrira até agora era apenas a ponta do iceberg de uma verdade muito mais complexa. A atmosfera no beco se tornava cada vez mais opressiva. As sombras, antes meras silhuetas, agora ganhavam vida, dançando e se contorcendo como se tivessem vontade própria. Enquanto Elisa se concentrava na luz da lanterna, que pulsava com a energia de Jack, ela sentiu uma onda de frio que não vinha apenas do ar, mas parecia emanar das próprias trevas que circundavam o local. O sussurro do diabo ressoava em seu ouvido, uma voz sedutora que tentava desviar sua atenção, fazendo-a questionar sua determinação. "Deixe isso para lá, garota. Não vale a pena. O que você busca não é mais do que uma história antiga", dizia a voz. Mas Elisa, movida por uma força interior, ignorou a tentação de desistir. Ela sentiu que havia algo de muito mais profundo em jogo, uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. As lendas nunca eram meras histórias, eram ecos de vidas passadas, de escolhas e consequências. Jack, por sua vez, estava lutando contra a crescente influência do diabo. Ele sentia a energia negativa se concentrar em torno de Elisa, e a cada instante que passava, suas chances de se libertar diminuíam. Ele começou a perceber que a presença da jovem era mais do que uma simples curiosidade. Era a chave para sua redenção. Mas para isso, ele precisaria não apenas se manifestar, mas também revelar a verdade oculta que o ligava ao diabo. Enquanto Elisa continuava a falar, tentando conectar-se com a essência de Jack, ela percebeu que as histórias que conhecia sobre ele não eram tão claras quanto pensara. Havia muitas versões, algumas contraditórias. Um morador local que ela havia consultado antes de sua visita ao beco mencionara que Jack havia feito um pacto com o diabo em troca de riqueza e fama. Outro, entretanto, afirmara que ele havia sido enganado por um amigo traiçoeiro que lhe prometera proteção em troca de sua alma. Essas narrativas se entrelaçavam, criando um emaranhado de confusão que a fazia questionar o que realmente havia acontecido. "Jack, você precisa me dizer a verdade", ela exclamou, sentindo que a pressão aumentava. "Quem realmente foi você? O que aconteceu naquela noite fatídica?" E foi nesse momento que Jack, pela primeira vez, conseguiu se manifestar. A lanterna iluminou o beco com uma luz tão intensa que as sombras recuaram, e a forma de um jovem apareceu, etérea e transparente. Seu rosto era uma mistura de dor e esperança, e seus olhos carregavam séculos de arrependimento. A imagem de Jack estava apenas parcialmente formada, como se a luz estivesse lutando para mantê-lo visível. "Eu sou o que você ouviu, mas também sou muito mais", ele respondeu, sua voz soando como eco em uma caverna. "Fui enganado, mas também me deixei enganar. O diabo não é apenas um ser que fez um pacto. Ele é uma parte de todos nós, uma sombra que se alimenta da nossa ambição e fraqueza. Eu quis mais do que a vida me oferecia, e isso me custou tudo." Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. A presença do diabo se intensificou, e ela percebeu que não era apenas Jack que estava em perigo, mas ela também se tornava um alvo. As sombras começaram a se aglomerar, formando uma figura grotesca e distorcida que se aproximava lentamente, como se estivesse se alimentando do medo que emanava dela. O diabo não queria que a verdade fosse revelada. Ele queria que a lenda de Jack permanecesse um mistério, um aviso sombrio para os curiosos. "Você não deve acreditar nele", gritou a entidade, sua voz um rosnado ameaçador. "Ele é apenas um eco do passado, uma alma perdida que não merece sua compaixão. Ele não pode mudar o que fez. Ele é meu." Jack, percebendo a crescente ameaça, sentiu uma onda de desespero, mas também uma determinação renovada. Ele não poderia permitir que Elisa se tornasse mais uma vítima de sua maldição. "Elisa, não escute",
O diabo quer me manter preso, mas você tem o poder de me libertar. Não deixe que ele a convença do contrário. A batalha de vontades estava prestes a se intensificar. Elisa, agora dividida entre a verdade que Jack revelava e as mentiras do diabo, sentia seu coração acelerar. As sombras pulsavam, e a lanterna, que antes era um símbolo de esperança, agora parecia uma chama vacilante em um turbilhão de trevas. Ela sabia que a única maneira de ajudar Jack e salvar a si mesma era confrontar o diabo. Reunindo toda a coragem que possuía, Elisa gritou para a entidade: "Você não controla essa história. Jack merece ser ouvido, e eu não vou deixar que você o mantenha em silêncio." Sua voz ecoou pelo beco, e por um breve momento, a luz da lanterna ofuscou a escuridão, revelando a verdadeira forma do diabo, um ser de pura corrupção, uma amalgamação de sombras e desejos não realizados. Mas então, uma reviravolta dramática ocorreu. No instante em que a luz da lanterna tocou a essência obscura, uma imagem distorcida tomou forma. Não era apenas o diabo, mas uma figura familiar. Elisa ficou paralisada ao reconhecer o rosto que emergia das trevas. Era o amigo traiçoeiro de Jack, o mesmo que o havia enganado, agora transformado em uma entidade de pura malícia. "Você pensou que estava ajudando Jack, não é?" zombou a figura, sua voz ecoando com um tom de vitória. "Mas você não sabe que sempre estive aqui, manipulando as sombras, alimentando a história que você busca. O pacto de Jack não foi apenas com o diabo, foi comigo, e agora, você é a próxima peça no meu jogo." A verdade se despedaçou como vidro ao redor de Elisa. A conexão que ela sentia com Jack, o desejo de ajudá-lo, agora estava entrelaçada com a traição e o engano. As sombras ao seu redor pareciam se agitar, como se alimentassem da confusão e do desespero que a invadiam. O que antes parecia uma simples busca por respostas agora se revelava como um labirinto intrincado de manipulação e poder. "Elisa, não, isso não é o que parece", gritou Jack, sua forma começando a se desvanecer mais uma vez, lutando contra a influência do amigo traiçoeiro. "Não deixe que ele a use, você é mais forte do que isso." Com o coração acelerado e a mente turvada, Elisa percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O diabo não era a única ameaça. A traição e a manipulação se entrelaçavam em uma teia sombria que ameaçava engolir não apenas Jack, mas a própria essência de sua busca. Ela tinha que escolher entre confiar no eco de um passado distante ou enfrentar a traição de alguém que pensara conhecer. A tensão aumentava e o beco escurecia, enquanto Elisa se preparava para um confronto que poderia mudar tudo, não apenas para Jack, mas para ela mesma. Elisa estava imersa em um turbilhão de emoções, o peso da situação esmagando seu peito. A presença ameaçadora do amigo traiçoeiro de Jack, agora manifestada nas sombras, parecia penetrar em sua mente, semeando dúvidas e medos que ela nunca havia enfrentado. O que deveria ser uma busca por justiça e verdade agora se tornara uma luta contra forças obscuras que queriam mantê-la cativa, assim como Jack havia sido. Ela olhou para Jack, cuja forma etérea lutava contra a escuridão que o envolvia. A dor e a determinação em seus olhos eram palpáveis. "Elisa, você precisa acreditar em mim. Não deixe que ele a confunda." Sua voz ecoou, cheia de urgência, mas a presença distorcida do amigo de Jack não dava sinais de recuo. Ao contrário, ele se alimentava da hesitação dela, cada segundo se arrastando como se o tempo estivesse contra eles. "Você não pode confiar nele, Elisa. Ele é o verdadeiro responsável por tudo isso. Ele me traiu e agora quer que você caia na mesma armadilha." A voz de Jack ressoava como um lamento, e Elisa sentiu a pressão das sombras se intensificar, como se o beco estivesse se fechando ao seu redor. O amigo traiçoeiro sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Você realmente acredita que tem um papel a desempenhar aqui? Você é apenas uma marionete, uma peça no tabuleiro. Jack não pode se libertar de mim. Ninguém pode. A verdade é simples. Você não é forte o suficiente para lidar com o que está prestes a descobrir." A tensão era palpável. Elisa respirou fundo, tentando reunir suas forças. A voz do diabo e as mentiras que ele tecia em torno dela eram tentadoras, mas ela sabia que precisava resistir. A verdade era que, embora Jack tivesse cometido erros, ele não era o monstro que a sombra tentava pintar. Ele era uma vítima, e agora, mais do que nunca, ela sentia que tinha que lutar por ele. "Eu não sou uma marionete, eu sou a escolha que você não pode controlar", gritou Elisa, sua voz ecoando com uma nova confiança. Ela levantou a lanterna,
a luz brilhando com intensidade renovada. O calor emanava de dentro dela, e ela percebeu que a luz não era apenas uma ferramenta, era a manifestação de sua própria força, sua determinação de enfrentar a escuridão. Mas a figura distorcida do amigo traiçoeiro avançou, como uma sombra viva, e a luz da lanterna começou a vacilar. Você não entende, Elisa. O que você está tentando fazer é impossível. Você está apenas atrasando o inevitável. A voz dele se tornou um rosnado ameaçador, e as sombras ao redor começaram a se agitar, como se respondessem ao seu chamado. Elisa se sentiu paralisada por um momento, sua mente inundada com dúvidas. O que ela poderia fazer contra uma força tão antiga e poderosa? A urgência da situação pulsava dentro dela, e o tempo estava se esgotando. Cada segundo que passava parecia afastá-la da luz e da verdade. Mas, em meio ao caos, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ela se lembrou das lendas que ouvira, das histórias de fantasmas que sempre falavam sobre a necessidade de apaziguar os espíritos. Jack precisava de um ato de coragem, um sacrifício que o libertasse da influência do diabo e do amigo traiçoeiro. Mas o que isso significava para ela? O que ela estava disposta a sacrificar? Jack, ela gritou, sua voz cortando a escuridão. Eu não sei como, mas vou te ajudar. Não vou deixar que você permaneça preso nesse ciclo de dor e traição. As sombras hesitaram por um instante, e Jack pareceu se fortalecer com as palavras dela. Elisa, você precisa se lembrar do que eu disse. O diabo se alimenta da sua fraqueza. Enfrente-o com sua luz, com a verdade que você carrega dentro de você. Com um novo propósito, Elisa ergueu a lanterna ainda mais alto, sentindo a energia vibrar dentro dela. A luz começou a se expandir, envolvendo-a em um calor confortante. Ela se concentrou em Jack, em sua história e em tudo o que ele havia sofrido. Eu não estou sozinha. Você não está sozinho. Sua voz ecoou com uma força renovada. O amigo traiçoeiro, percebendo o que estava acontecendo, lançou-se contra ela, sua forma distorcida se contorcendo em um acesso de raiva e desespero. Você não pode! Isso é meu! Jack é meu! Você não pode tirá-lo de mim! Mas Elisa não recuou. Ela sentiu a luz da lanterna se intensificar ainda mais, e as sombras começaram a se desvanecer, como fumaça dissipando-se ao sol. O diabo, a figura grotesca que havia se formado, também pareceu hesitar, a expressão de raiva transformando-se em uma máscara de dúvida. Jack! Agora! Elisa gritou, e o jovem espírito, revigorado pela coragem dela, se uniu à luz. Juntos eles formaram uma onda de energia que começou a romper as correntes que o mantinham preso. O beco tremeu, e a figura do amigo traiçoeiro gritou, sua forma se desfazendo sob a pressão da luz. Não, você não pode fazer isso. Eu sou a sombra que nunca se vai. A voz dele ecoou, mas já não carregava a mesma força. A luz de Elisa e Jack era uma força viva, uma tempestade que consumia o que restava das trevas. Sim, nós podemos, Elisa respondeu, e sua determinação se transformou em um grito de vitória. O beco encheu-se de luz, e a escuridão começou a se desvanecer, revelando a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. O amigo traiçoeiro foi engolido pelas sombras que agora se dissipavam, e Jack, finalmente livre, começou a se materializar de forma mais clara. A batalha estava longe de ser vencida, mas Elisa sabia que havia dado o primeiro passo para libertar não apenas Jack, mas também a verdade que precisava ser revelada. A sensação de urgência persistia, mas agora havia uma nova esperança. A luz dela e a força de Jack estavam se unindo para enfrentar o que ainda estava por vir. O caminho à frente era incerto, mas juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que o aguardasse. As sombras começaram a se desvanecer, mas a batalha ainda não estava ganha. O amigo traiçoeiro de Jack, agora uma figura quase etérea, se contorcia em um acesso de desespero, sua forma distorcendo-se em uma mistura de raiva e medo. Você acha que pode me derrotar com essa luz fraca? Eu sou a escuridão que habita nos corações das pessoas. Ninguém pode escapar de mim. Elisa, com a lanterna firme em suas mãos, sentiu uma onda de determinação a invadir. O peso da responsabilidade era imenso, mas ela sabia que não estava sozinha. Jack estava ali, ao seu lado, sua presença se tornando cada vez mais forte, à medida que a luz da lanterna crescia. Eles eram um só, unidos em uma batalha que transcendia o físico. A verdadeira luta estava na mente e no coração, e Elisa estava decidida a não deixar que o medo a dominasse. Você pode ser a escuridão, mas eu sou a luz, Elisa declarou,
sua voz ecoando com uma força inabalável. Você não pode me controlar. Não pode controlar Jack. O brilho da lanterna se intensificou, iluminando cada canto do beco, fazendo as sombras recuarem como se fossem água se afastando de uma chama. O amigo traiçoeiro riu, um riso maníaco que reverberou nas paredes ao redor. Você não entende. A verdade que você procura é dolorosa demais. Jack e eu temos um passado que você nunca poderá compreender. Ele é meu, e sempre será. A forma dele se aproximou, quase como uma tempestade, ameaçando engolir Elisa na escuridão. Mas Elisa não recuou. Ela se lembrou de todas as histórias que ouvira, das lendas sobre espíritos aprisionados e verdades não ditas. Sabia que, para derrotar a escuridão, precisava enfrentar não apenas o amigo traiçoeiro, mas também as verdades que ele ocultava. Jack não é um objeto de posse. Ele tem o direito de ser livre, de escolher seu próprio destino. A determinação em sua voz era cristalina. Jack, ao ouvir as palavras de Elisa, sentiu uma onda de esperança. Ele se esforçou para se materializar ainda mais, sua essência brilhando com a luz da lanterna. Elisa, você tem que fazer isso. Enfrente-o com a verdade. Ele se alimenta das suas incertezas. O espírito de Jack se ergueu, e as correntes que o prendiam começaram a rachar sob a pressão da luz que emanava de Elisa. O amigo traiçoeiro hesitou, a raiva em seu rosto se transformando em uma expressão de confusão. Você não pode fazer isso. Eu sou a única coisa que mantém Jack aqui. Sem mim, ele se perderá. A voz dele agora tremia, e as sombras que o cercavam pareciam hesitar. Jack não está perdido. Ele é mais forte do que você jamais será. Elisa gritou, e a luz da lanterna pulsou com uma intensidade que iluminou o beco como se fosse dia. O amigo traiçoeiro gritou de dor, as sombras ao redor dele se contorcendo em agonia. Não! 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 Ele se debatia, tentando se segurar na escuridão, enquanto ela se desvanecia. O confronto se tornava cada vez mais intenso, e a tensão no ar era palpável. Elisa sentia que o clímax da batalha estava se aproximando. Era agora ou nunca. Ela sabia que precisava fazer uma escolha. Com um último olhar para Jack, ela percebeu que a resposta estava diante dela. Eu escolho acreditar na luz. Eu escolho acreditar em Jack e na verdade que nos une. Com essa declaração, Elisa ergueu a lanterna acima de sua cabeça. A luz explodiu em uma onda de energia radiante, preenchendo o beco com uma claridade que ofuscou até mesmo as trevas mais profundas. O amigo traiçoeiro gritou, e sua forma começou a se desintegrar sob a pressão da luz. Você não pode fazer isso. Eu sou a sombra que nunca se vai. As palavras dele ecoaram, mas já não possuíam a mesma força. A luz de Elisa e Jack era uma tempestade, uma força da natureza que não poderia ser contida. Sim, nós podemos! Elisa gritou, sua voz ressoando com uma nova força. A luz se expandiu, e as sombras finalmente se dissiparam, revelando a verdade que havia sido escondida. A forma do amigo traiçoeiro se desfez em um turbilhão de fumaça, sua presença sendo engolida pela luz que agora dominava o espaço. Quando a luz finalmente se acalmou, o beco estava vazio, e a sensação de opressão que antes o preenchia havia desaparecido. Jack se materializou completamente ao lado de Elisa, seu sorriso radiante iluminando seu rosto. Você conseguiu, Elisa. Você me libertou. Ela olhou nos olhos dele, sentindo a conexão mais forte do que nunca. A luta havia sido intensa, mas agora, juntos, eles poderiam enfrentar o que estivesse por vir. O mistério que os cercava ainda não estava completamente resolvido, mas Elisa sabia que a verdade estava ao seu alcance. E mais importante, ela não estava mais sozinha. A luz que haviam criado juntos era o que os guiaria em direção ao futuro. Um futuro onde a verdade e a liberdade finalmente poderiam prevalecer. Elisa respirou fundo, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, enquanto o eco do confronto se dissipava ao seu redor. O beco, agora iluminado pela luz da lanterna, parecia um lugar comum, mas para ela, era um espaço sagrado. O peso da batalha havia deixado marcas visíveis e invisíveis em seu ser. As sombras que haviam se contorcido e gritado estavam agora silenciadas, mas o eco de suas palavras ainda ressoava na mente de Elisa. Jack, ao seu lado, olhou para ela com gratidão e admiração. Você foi incrível, Elisa, ele disse, a voz suave, mas a tensão em seu corpo ainda era palpável. Você me libertou de algo que eu pensava que nunca poderia escapar, mas a luz que agora iluminava o beco não poderia apagar completamente as cicatrizes deixadas pela batalha.
Havia uma fragilidade nas palavras de Jack, um entendimento de que a luta contra a escuridão não terminava ali. Apesar da vitória, Elisa sentiu uma onda de cansaço se instalar em seus músculos. A batalha não havia sido apenas física, mas emocional e espiritual. Ela percebeu que, mesmo com a escuridão derrotada, as sombras de suas próprias inseguranças e medos ainda estavam presentes. O amigo traiçoeiro poderia ter sido dissipado, mas as verdades que ele trouxera à tona permaneceriam com ela, como um peso em seu coração. A ideia de que as pessoas podem ser consumidas por suas próprias sombras a assombrava. "O que faremos agora?" Jack perguntou, quebrando o silêncio que se formara entre eles. A pergunta era simples, mas carregava uma profundidade que ambos sentiam. O mistério que os cercava não estava totalmente resolvido. O que mais poderia existir nas sombras, esperando para ser revelado? A sensação de que algo ainda pairava no ar era inegável. Elisa olhou ao redor, os traços do beco agora familiares, mas estranhamente distantes. "Não sei, mas precisamos entender que não podemos controlar tudo. Algumas verdades são dolorosas, e algumas perguntas podem nunca ter respostas." A tristeza se instalou em sua voz, e ela percebeu que a batalha havia mudado não apenas Jack, mas a si mesma também. O retorno à normalidade parecia improvável. As memórias da luta, os gritos de desespero do amigo traiçoeiro e a sensação de estar em um precipício emocional a seguiam como sombras persistentes. A ideia de que a escuridão poderia voltar, mais forte, a fazia sentir-se vulnerável. Ela se virou para Jack, buscando conforto em sua presença. E se ele voltar? E se a escuridão não tiver realmente terminado? Jack tomou sua mão, um gesto simples, mas que carregava um significado profundo. "Nós enfrentaremos isso juntos. Não importa o que venha, não estamos sozinhos. A luz que criamos é mais forte agora, e isso nos dá poder." Mas mesmo enquanto falava, Elisa percebeu que a confiança de Jack não era um remédio para suas próprias inseguranças. O que havia acontecido naquela noite a marcaria para sempre. Enquanto começavam a caminhar para fora do beco, a sensação de estar sendo observada permaneceu, como um eco distante. O que mais poderia estar à espreita nas sombras? As perguntas não faziam mais sentido, mas a inquietação dentro dela era inegável. O que havia se revelado naquela batalha era apenas uma parte de algo maior e mais nebuloso. A cidade ao redor parecia viva, mas Elisa sentia que havia uma barreira invisível entre ela e o mundo que conhecia. A luz da lanterna agora era um símbolo de sua luta, mas também de sua transformação. Ela havia enfrentado a escuridão, mas não sem pagar um preço. O impacto emocional da batalha a deixara com cicatrizes que não seriam visíveis a olho nu, mas que a acompanhariam em cada passo que desse. Enquanto caminhavam lado a lado, Elisa sabia que a jornada estava longe de terminar. A luta contra as sombras dentro e fora de si mesma continuaria, mas a luz que tinham criado juntos seria seu guia. A incerteza do futuro a assombrava, mas, de alguma forma, ela estava pronta para encarar o que viesse. As cicatrizes emocionais poderiam ser profundas, mas eram também um lembrete de sua força e da luz que sempre existiria, mesmo nas horas mais sombrias. Elisa e Jack saíram do beco, mas a sensação de que algo ainda pairava no ar não os abandonou. A cidade, iluminada e vibrante, parecia uma miragem, uma fachada que escondia os horrores que haviam enfrentado. Cada passo que davam era um lembrete da batalha interna que ainda se desenrolava dentro deles. Elisa sentia que a vitória tinha um preço, e esse preço estava gravado em sua alma. Enquanto caminhavam, a conversa fluiu entre eles, mas a leveza das palavras não conseguia dissipar a tensão que os cercava. Jack falava sobre planos, sobre como deveriam seguir em frente, mas Elisa sabia que as cicatrizes emocionais eram mais difíceis de curar do que qualquer ferida física. Ele havia se libertado de um amigo traiçoeiro, mas ela ainda se sentia presa a seus próprios medos. Em um momento de silêncio, Elisa olhou para o céu. As estrelas brilhavam, mas a beleza delas parecia distante, como se observassem a luta humana de um lugar seguro. "Você já pensou sobre o que pode acontecer se a escuridão voltar?" perguntou ela, a voz carregada de um peso que ela não conseguia esconder. Jack parou, e por um instante, seus olhos encontraram os dela, compartilhando um entendimento silencioso. "Sim, mas devemos lembrar, a escuridão pode ser forte, mas a luz que encontramos juntos é mais forte ainda." Sobre isso, Elisa não tinha certeza. O que eles haviam enfrentado
era apenas uma fração do que poderia existir nas sombras. E se a luz deles não fosse suficiente? A dúvida se instalou, como um intruso em sua mente. Ao se afastarem do beco, a cidade parecia se transformar ao seu redor, como se cada esquina escondesse uma nova revelação. Quando chegaram a um parque pouco iluminado, Jack sugeriu que sentassem em um banco. A calmaria do local contrastava com a tempestade que se formava dentro de Elisa. "Você se sente bem?" ele perguntou preocupado. "Sim, apenas pensando", ela respondeu hesitante. O que ela realmente queria entender era a natureza da escuridão que haviam enfrentado. "Você acha que conseguimos realmente derrotá-lo?" A resposta de Jack foi lenta, como se ele ponderasse cada palavra. "A escuridão está sempre presente, Elisa, mas vencê-la não significa que não voltará. Significa que aprendemos a lutar, a reconhecer quando ela se aproxima." A sabedoria nas palavras dele a tocou, mas a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Se a batalha nunca terminasse, qual seria o propósito de lutar? Enquanto a noite avançava, Elisa percebeu que a verdadeira batalha não era contra a escuridão externa, mas contra as sombras dentro de si mesma. As inseguranças, os medos e as lembranças da traição a seguiam como sombras persistentes. A luta que haviam travado era apenas a superfície de algo muito mais profundo, algo que exigiria coragem para confrontar. De repente, um grito distante rompeu a tranquilidade da noite. Elisa e Jack trocaram olhares, a tensão retornando. Era um lembrete de que a escuridão nunca estava longe. O medo se instalou em seus corações, mas antes que pudessem reagir, uma figura emergiu das sombras, a silhueta familiar de alguém que pensavam ter deixado para trás. O amigo traiçoeiro, agora com um sorriso que transparecia algo sinistro, os observava. "Acham que podem se livrar de mim tão facilmente?" ele disse, sua voz suave como seda, mas carregada de veneno. A adrenalina disparou novamente nas veias de Elisa, e ela se preparou para a luta, mas, em um momento de clareza, percebeu que a verdadeira batalha não era contra ele, mas contra as inseguranças que ele representava. "Não estamos sozinhos", Elisa respondeu, a voz firme. A luz que haviam criado juntos brilhava intensamente agora, e ela se lembrou do que Jack havia dito. A escuridão poderia retornar, mas eles nunca mais estariam desarmados. A figura na sombra hesitou, e por um instante, a confusão tomou conta de seu olhar. Elisa viu ali não apenas o inimigo, mas também a representação de tudo que ela temia. Ao invés de atacá-lo, ela avançou, a luz irradiando de seu ser. "Você não tem poder sobre nós", ela declarou. E com essa afirmação algo mudou. A figura desmoronou em sombras, dissipando-se como fumaça ao vento. Jack segurou a mão de Elisa, e juntos, eles sentiram a vitória mais uma vez. Mas, ao contrário da primeira batalha, não havia euforia. Havia um entendimento mais profundo. A luta contra a escuridão era contínua, e cada vitória trazia novos desafios. Elisa se virou para Jack, um novo brilho em seus olhos. "Estamos prontos para o que vier a seguir", ela afirmou. Ele sorriu, e naquela conexão, ambos sentiram a força que construíram juntos. A escuridão poderia sempre voltar, mas cada passo que dariam juntos os tornaria mais fortes. A jornada deles estava longe de terminar. O futuro era incerto e cheio de mistérios, mas a luz que haviam encontrado juntos era um farol em meio à escuridão. E assim, com o coração pulsando de determinação, eles se afastaram do parque, prontos para enfrentar o que quer que viesse. E você, já enfrentou suas próprias sombras? Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Vamos juntos explorar a luz que cada um de nós carrega, mesmo nas noites mais escuras. Curta e inscreva-se para que possamos continuar essa jornada juntos. Cada interação ajuda a trazer mais histórias inspiradoras para você. Não deixe de agir agora.